Cultura Geral. Apoio UniBH. Vestibular 2021. Estude no melhor centro universitário privado de BH. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente está recebendo a doutora Cibele e a gente vai falar sobre psicanálise em crianças. Eu acho que essa pauta aqui no programa não se esgota, né? A gente tem conversado com várias pessoas nesse sentido e a gente tem que continuar conversando porque é um desafio muito novo para todos nós. Nesse momento de pandemia, esse momento em que as crianças precisam dos pais, das pessoas que formam essas crianças, mas com esse momento que a gente está vivendo um enlace diferente nas relações. Cibele, seja muito bem-vinda ao Cultura Geral, a terra das alterosas aqui, mesmo que seja de forma digital, mas é sempre um prazer falar com pessoas que têm a acrescentar a nossa sociedade, as pessoas que precisam, né? Uhum. E, para além disso, esposa de um grande amigo meu que eu consegui nessa pandemia. A pandemia fez essa coisa boa também, né, de estender os laços de amizade. Sim. E acabou que eu virei amigo do meu grande parceiro, Daniel Amarfete. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Obrigada, prazer é meu. Cibele, eu queria começar essa conversa com você falando e trazendo uma entrevista que eu fiz sobre com a doutora Ednise Beluzzi, e nós discutimos sobre a importância dos 1000 dias, os primeiros 1000 dias da criança, né? Tanto dos 9 meses de gestação até depois que passa isso, mais uns 2 anos de vida. Nessa construção originária, é fundamental essa atenção, e como é que a gente pensa isso dentro dessa pesquisa que virou a intenção dessa entrevista, que era a doutor. Como é que você pode trazer essa conversa para a gente poder clarear essa orientação? Olha, bom, a doutor primeiro é a psicanalista assim, que eu mais estudo, é a minha paixão. E ela tinha uma prática na França muito interessante, porque ela é uma das pioneiras a se trabalhar com criança. Então, inclusive, tinha toda uma discussão na época, né, de até os psicanalistas da época questionarem ela sobre essa prática, né, com criança. E ela realmente revolucionou esses atendimentos com criança. Ela primeiro ela falava que ela queria ser médica de educação, então já tinha uma ideia de trabalhar com os pais, de trabalhar com as crianças, e como você disse, ela dá muita importância para essa primeira infância, para toda a infância, ela vai falar bastante sobre isso, mas essa primeira infância, ela vai falar bastante sobre a questão, né, da relação mãe e filha, sobre a família, como se constitui essa família, e o quanto que esse trabalho precoce feito com as crianças e com os pais, isso pode evitar vários problemas futuros aí com a criança. Então, ela sempre fala desse trabalho precoce. E ela tinha também um trabalho que então, foi uma casa conhecida como Maison Vertre, que hoje nós temos espalhados aí por várias partes do mundo, a Maison Vertre, que era um lugar onde se acolhia os pais com as crianças até 3 anos de idade. Então, não era a mesma coisa que uma creche, os pais iam com as crianças nesse lugar, e ela acolhia justamente, né, para que as crianças tivessem ali um contato com outras crianças e que os pais também pudessem ter esse contato com outros pais. Então, imagina, você falou da pandemia também, imagina hoje, agora ainda que as escolas voltaram, né, alguns pais estão levando na escola, outros não,
mas a importância que tem essas relações, até dos pais ali poderem conversar com outros pais, poderem falar dessa experiência da maternidade. Isso a doutora ela via como uma importância muito grande de ter essa troca, dos pais poderem conversar e das crianças já desde muito pequenas poderem se relacionar. Então, ela é uma psicanalista, assim, revolucionária, e eu acho interessante porque é uma psicanalista também muito afetiva. A gente lê os livros dela e a gente percebe essa afetividade, essa intuição muito forte que ela tinha. Então, é minha paixão. Ô, Cibele, eu lembro também quando eu entrevisto aqui o Fábio Belo, o doutor Fábio Belo, foi meu professor na Faculdade de Direito, os grandes psicanalistas aqui de Minas Gerais, do Brasil, e a gente estava falando exatamente, né, nesses cursos, no curso e nessas aulas, sobre a situação originária, aquilo que no processo de alteridade, que é passado para o bebê ali, com os toques, com o cuidado, né, com a própria conversa, né? Como eu queria saber de você, assim, da importância que é nesse processo da formação originária, que pode ser ali entre 0 e 1 ano de idade, nesse processo de alteridade, que os pais precisam tomar cuidado. Por que essa pergunta? Porque hoje as crianças, elas não mais são totalmente cuidadas pelos pais. Tem meu primo, por exemplo, que mora em São Paulo, colocou o bebezinho dele em berçário com 6 meses de idade. Então, como é que a gente traz esse olhar? Porque existe um certo perigo se a gente deixa de fazer essa formação das crianças entre 0 e 1 ano de idade, e isso pode acarretar algum problema no futuro com relação à formação originária dessa pessoa? Então, olha, eu acho bem interessante como a doutora vai colocando essas questões. Bom, a Maison Vertre, como eu disse para você agora, era uma casa onde ela recebia essas crianças até 3 anos de idade, justamente, muitas vezes, até para fazer essa transição quando a criança começava a ir para a escola. Então, que a criança pudesse ficar ali com os pais, nesse lugar, mas, ao mesmo tempo, que fosse, essa criança ia fazendo um descolamento da mãe e do pai, sabendo que ela podia também contar ali com outros cuidadores, mas que, ao mesmo tempo, o pai e a mãe estavam ali. Então, a criança ia fazendo esse descolamento, e quando ela ia para a escola, que aí ia ficar mesmo longe dos pais, né, aí a criança iria receber isso com mais naturalidade. A doutora, ela traz bastante a criança como sendo muito forte. Então, não tem tanto um problema de se colocar uma criança, né, cedo na creche. O que a gente precisa ter de cuidado é muito mais como que essa escola, essa creche vai receber essa criança, de observar as condições ali, né, do que isso ser um problema. Na verdade, o doutor fala o quanto que é importante que a criança se descole da família, que ela tenha, né, esse contato com outras pessoas e essa confiança com outras pessoas, que não seja só um ambiente familiar. Que isso pode até ser, né, algumas mães, assim, eu atendo na clínica alguns pais muito preocupados, muitas vezes, com a questão de, eu trabalho muito, eu trabalho o dia inteiro, e eu não estou ficando com meu filho, isso é muito ruim. E aí, a hora que o filho chega em casa, parece que os pais precisam ficar fazendo uma festa para essa criança. Então, recebe essa criança com beijos e abraços, e fazem festa e ficam brincando, e muitos pais ficam preocupados, olha, mas meu filho chegou em casa e eu precisei trabalhar ainda. Tá, e qual que é o problema? Ele vai te ver trabalhando, ele vai ficar curioso, ele quer saber o que você está fazendo. Acho que é até importante que a criança veja que o pai e a mãe estão se sentindo realizado. A questão é muito mais essa. A culpa de você estar trabalhando e deixar a criança sendo cuidada por outro, ou deixar numa creche,
Isso é muito mais preocupante, essa culpa, do que propriamente a questão do trabalho. Porque se os pais estão ali trabalhando e a criança vai observando que os pais estão alegres, que quando ela chega em casa, que os pais continuam com seus afazeres, brincam um pouco com a criança, recebe, mas tem outras coisas ali para fazer também. Aí a criança vai tendo essa vontade, esse desejo de crescer. Agora, se a criança olha para o pai e para a mãe, quando chega em casa, e o pai e a mãe ali culpado, porque teve que trabalhar, porque ficou longe, aí recebe a criança com essa... cheio de beijos e abraços, quase, digamos assim, comendo a criança mesmo, isso assusta muito mais. Aliás, é algo que a doutor fala bastante, né, de quando os pais vão buscar a criança na creche, não chegar e já abraçar, e já pegar, e já encher de beijos, porque isso é muito mais para os pais do que para a criança. A criança estava ali com outras crianças, se divertindo, estudando, brincando, e não necessariamente com tanta saudade assim dos pais. E aí os pais, muito mais culpados, chegam para receber essa criança cheia de abraços e beijos, e para a criança isso é muito estranho, né? Parece que está devorando mesmo ela. Então, acho que a questão é muito mais esse cuidado com essa primeira infância, não passa necessariamente por colocar ou não colocar os filhos para alguém cuidar, seja uma babá, seja numa creche, porque você precisa trabalhar. Mas como que isso está sendo feito? O quanto que essa família está se sentindo realizada com isso, com essa criança, qual que está sendo a dinâmica ali. Então, é muito mais uma questão de perceber como que está sendo a dinâmica ali na família, do que o que você vai fazer. Porque as famílias precisam trabalhar, os pais precisam trabalhar, e essa é a realidade da criança, e que ela esteja inserida nessa realidade com o apoio dos pais, com esse olhar dos pais, com esse cuidado. É muito mais nesse... observando isso. Cibele, eu queria também perguntar, eu queria entrar numa seara que é a importância do brincar, a importância do ócio, né? Sim. A importância da tristeza, porque a gente percebe que existe, como você disse, um sentimento de culpa na formação da criança, né? E tem esse desafio dos pais de não saberem lidar com esse novo momento, né? Eu li algumas coisas mesmo da doutor, e vi que era um desafio, um medo de educar para os pais. E a gente está vivendo isso novamente, né? Ao longo do tempo. Como é que a gente traz isso para esse olhar, essa importância até da tristeza, né? A importância da introspecção, a importância do brincar, também percebendo que o mundo está digitalizado, né? Então, assim, essa nova forma de brincar está mudando. E isso está trazendo também, eu percebo isso aqui até nas entrevistas, esse medo, né, dos pais de lidarem com isso. Como é que a gente pode pensar isso? É interessante isso que você está falando, porque os pais, eles vão procurando, hoje em dia, entrar em grupos de pais, né, de cuidadores, buscar livros, o que é importante, assim, claro que a gente quer estudar, a gente quer saber como é que o mundo está, quero me informar, tudo bem. Mas tem algo hoje que parece que os pais se desautorizam a serem pais. Ou seja, eu acho que eu não vou ser uma boa mãe, portanto, eu vou procurar um livro que me diga o que eu tenho que fazer, porque eu não vou conseguir cuidar do meu filho. Então, os pais ficam procurando, muitas vezes, livros que digam para eles o que eles precisam fazer. Ao invés de assumir essa responsabilidade de
na psicanálise a gente fala bastante sobre a questão da importância dos pais errarem mesmo, e de você se responsabilizar, dos pais se responsabilizarem eles mesmos pela criação desse filho, no sentido de não precisar necessariamente buscar um livro, buscar um conselho, ou buscar um coach, por exemplo, de bebês, que diga o que eu tenho que fazer. Ou seja, é ali na relação com essa criança que eu vou errar, ou que eu vou, muitas vezes, conviver ali com ela, e aquilo vai ser muito bom. Então, dos pais se autorizarem, às vezes até perder a cabeça e ficar brava. Muitos pais vêm com essa culpa na clínica. Eu perdi a cabeça, fiquei muito brava com meu filho. Não, tudo bem, você é um ser humano, é importante que seu filho veja que você é um ser humano, que você também fica brava, não tem problema. Não é uma grande questão isso. Mas dos pais se autorizarem realmente a assumir ali esse cuidado com o seu filho, né? E não necessariamente isso passar por uma leitura de vários livros que vai me dizer o que eu tenho que fazer ou não. E você tocou num ponto importante, que é essa era digital, que vem sempre essa dúvida, né, de deixar ou não o filho assistindo o desenho ali no celular. Muitos pais saem para almoçar, por exemplo, no restaurante, e dão o celular para a criança ficar quieta ali um pouco. E muitos pais, o que eu acho mais grave, deixam o celular na mão da criança e não tem um cuidado em relação a isso, um acompanhamento. Então, essa questão, a gente está vendo muito na clínica, por exemplo, crianças que vêm, que acabaram acessando conteúdos pornográficos, conteúdos impróprios para a idade, e isso, a subjetividade dessa criança não está pronta para receber esse tipo de conteúdo. E isso acaba causando mesmo, ali nessa criança, algo ali que ela não está pronta para ver, né? E isso acaba trazendo um problema ali para as relações dela, até para como ela está se sentindo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado mesmo com a criança em relação à tecnologia. Eu acho que a tecnologia, ela está aqui, a gente não vai negar essa tecnologia. Então, né, dar o celular para a criança não é um mal em si mesmo, mas é tomar um cuidado. Os pais, eles têm que estar ali acompanhando essa criança nessa manipulação aí do celular, de um tablet, dos jogos. Então, precisa ter um acompanhamento, e que não seja o tempo todo. Eu também acompanhei algumas falas de pais, por exemplo, de pais que deixam uma criança com uma babá, e a babá acaba deixando essa criança com o celular, porque é mais fácil, e a criança fica ali mais tempo com o celular, porque às vezes os pais não estão ali para ver o que está acontecendo. Então, de orientar mesmo, de sentar, conversar, seja na escola, né, seja ali com uma babá, de observar como que essas pessoas cuidam da criança. E isso que você disse, dessa criança ter um tempo livre, um tempo para não fazer nada, até mesmo, às vezes, nem brinquedos perto dela, até mesmo sem ter muitos brinquedos prontos. A doutora fala bastante disso, da criança poder fazer algo com as coisas, seja alguma planta que ela pegue fora de casa, com alguma coisa que tá ali em casa, e ela pega e transforma aquilo em outra coisa. O meu filho, por exemplo, eu comecei a perceber que ele estava subindo numa estante de livro que tem aqui em casa, e ele estava brincando. Ele está na fase da alfabetização, e ele estava brincando de subir na estante. Ele não estava brincando com nenhum brinquedo específico. Ele subia na estante, olhava aqueles livros e estava tentando ler
o que estava escrito nas lombadas dos livros. Isso por quê? Porque foi possível deixar com que ele ficasse sozinho e explorando essa imaginação. Então, às vezes, é importante também que a criança fique sozinha. Mas o que eu percebo é a dificuldade de alguns pais de deixar ela sozinha. Ou seja, olha, a criança ela tende a vir com a mãe, tende a vir com o pai, querer atenção. Olha, filho, agora eu estou fazendo tal coisa, você pode fazer uma outra coisa que você deseja. E a criança muitas vezes não sabe o que fazer. E a questão é muito mais dos pais aguentarem essa não dá nada para os filhos fazerem, ou seja, aguentar aí que não é você que vai determinar o que o seu filho vai fazer, mas deixar com que ele explore o lugar onde ele vive e que comece a pegar objetos, pegar as coisas e fazer algo com aquilo. Então, acho que isso é importante. É aquela situação, né, Ederson? Os pais compram um brinquedo muito caro, a criança, num primeiro momento, adora, daqui a pouco ela vai com a caixa de papelão, brincar com a caixa de papelão. Então, por quê? Porque o que importa é a imaginação dessa criança, dela explorar, os pais deixarem com que ela explore esse ambiente, e não tanto de ficar dando coisas para ela fazer. Acho que isso é importante. Muito bem. Deixa eu fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos conversando com a doutora Cibele e a gente está falando de psicanálise em crianças. Eu acho que é fundamental discutir esses assuntos e trazer esses assuntos constantemente aqui no Cultura Geral, porque é um desafio para todos os pais, todas as mães e para a sociedade de uma forma geral. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta também. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral, a gente está voltando aqui para o segundo bloco, a gente está conversando com a doutora Cibele, a gente está falando de psicanálise em crianças, formação infantil, e queria te perguntar, Cibele, tem um desafio para a gente aqui. Quando eu converso também com o psicanalista Emanuel Miguel, a gente estava conversando sobre... Ele tem um trabalho interessante que é com mães e com
gestantes, mais especificamente as mães que têm o bebê, e quando tem o bebê, ela não sabe muito bem o que fazer. E aí confunde isso, talvez, com não amor, né? E sofre muito porque tem a sensação que não ama, porque ela não entende aquele ser que veio, aquilo ela não estava, ela acha que ela não estava preparada para aquilo, e tem um desafio ali em cima, então confunde isso com eu não quero isso, essa coisa talvez puerperal também, que traz, que vem logo depois da gestação, pode acontecer. Como a mãe, nesse sentido, de uma forma mais suave, pode lidar com todo esse desafio, né? Nós conversamos muito sobre isso, de não amor, mas não é a palavra correta, mas é essa transferência, essa não identificação dessa transferência de amor. Como é que entende isso, Sibeli? Eu acho interessante a ideia de que toda criança, ela é adotada. Toda criança é adotada. Então, a doutora, inclusive, ela vai falar bastante sobre esse nascimento e como que os pais recebem o nascimento dessa criança. Por quê? Porque existe uma diferença entre o que os pais estavam imaginando dessa criança, até mesmo fisicamente, até mesmo em relação ao sexo que essa criança, quando os pais descobrem qual é o sexo dessa criança, por exemplo, tudo isso é recebido pelos pais. Na verdade, a gente não sabe, quando uma criança vem ao mundo, como ela vai ser recebida pelos pais, porque é a hora que ela vem, a hora que ela chega, é que esses pais vão ter na frente deles uma visão muito real, e isso vai contrastar muito com a imaginação que eles tinham. Pode ser, né, que esse filho chegue num momento ali da família em que não era um momento muito, digamos assim, a dinâmica ali da família não estava num momento muito acolhedor para receber essa criança. Depende também de como que está a relação, né, ali conjugal, e qual era a expectativa desses pais em relação a essa criança. Então, quando o bebê nasce, os pais, esse primeiro olhar que eles têm em relação a essa criança, pode ser, olha, nossa, nasceu com muito cabelo, eu não imaginava que ia nascer com muito cabelo, eu imaginava que ia nascer com menos cabelo. Nossa, ela nasceu desse jeito, mas eu imaginava que era de outro. Nossa, como ela tá chorando e eu não consigo fazer algo para que que esse bebê pare de chorar, que meu filho pare de chorar. Então, o que está acontecendo? É muito difícil esses primeiros dias, porque os pais ainda, e principalmente a mãe, né, porque tem uma mudança ali biológica mesmo, física no corpo, que a mãe também, e hormonal, que a mãe tem que lidar, e que vai ter nessa relação. Então, tem a relação entre o casal, a relação da família, né, a relação mãe e filho, e essa mãe, aos poucos, vai adotando essa criança, né, e ela pode adotar ou não. Então, isso que é interessante, mesmo sendo um filho biológico, pode ser que os pais não adotem essa criança, por conta de alguma característica, por conta de algo que está acontecendo nessa família, que não é possível receber essa criança. E aí nós temos aí várias dificuldades em relação à relação de mãe e filho, dos pais, dos familiares com essa criança, até com os irmãos. A doutora vai falar muito de como que esse bebê é recebido também até pelo irmão. Então, e como que os pais vão fazer vão lidar com isso. Então, um filho biológico, ele também é sempre adotado. Os pais vão, aos poucos, através
ali das relações, do toque, você estava falando da linguagem, né? Isso é que vai fazendo com que essa criança seja, aos poucos, inserida nessa família. Mas isso acontece aos poucos, né? Por isso que gera, né, logo após o parto, gera muitas vezes essa tristeza da mãe, porque ela tem que fazer um luto daquela criança que ela imaginava. A criança que nasce nunca é a criança imaginada pelos pais. E a mãe precisa fazer um luto disso, um luto desse corpo que ela perde, desse nascimento. Então, tudo isso, todas essas relações, são relações que não são tão simples assim. E em cada família isso é vivenciado de uma forma. Isso vai depender de como essa mãe está sendo amparada nessa família, se essa criança está sendo desejada ou não. Não é se essa gravidez foi planejada ou não, mas se a criança está sendo desejada ou não. E como essas relações vão sendo recebidas nessa família. Acho que a questão desse amparo da mulher nesse pós-parto é muito importante. Tem muitos grupos hoje, por exemplo, de doulas, e até psicanalistas que eu sei que fazem esse trabalho também, de poder estar ali no pós-parto conversando, podendo ouvir essa mulher. Isso acho que é muito importante, que essa mulher ela possa ter um lugar onde ela possa falar dessa relação, né, desse nascimento, dessa relação com o filho. A linguagem aí é muito importante, que isso seja colocado em palavras, e que essa mãe até possa falar, olha, eu não gosto do meu filho, ele nasceu e parece que eu não gosto dele, o que está acontecendo? É importante que essa mãe possa falar sobre isso, porque muitas vezes ela assusta muito mais com eu não gosto do meu filho, será? Será que é isso? Então, eu sou uma mãe péssima, sou ruim, eu não gosto do meu próprio filho. Mas, quando ela pode falar sobre isso, e essa fala é acolhida, isso vai se transformando, né? Olha, não é que eu não gosto do meu filho, mas está sendo muito difícil por causa disso. Então, a mãe vai dizendo em palavras aquilo que está acontecendo das relações. E isso é muito importante. Então, acho que algumas mães lidam um pouco melhor com esse nascimento, então isso talvez nem seja necessário, às vezes ali com a família, com as amigas, isso já aconteça, e isso vai se dissolvendo, esses primeiros medos vão se dissolvendo, mas às vezes é necessário e é importante que a mãe possa procurar uma ajuda e dizer daquilo que ela está sentindo e que às vezes ela não pode dizer para ninguém. Ela não vai falar para uma amiga que ela não gosta do filho, ela não vai poder falar para o marido, muitas vezes, que ela não gosta do filho, mas para uma outra pessoa, isso vai aparecendo e vai se dissolvendo também. Ou seja, a relação acontece ali naquele momento do nascimento daquela criança, e essa relação, essa intimidade com seu filho vai se fazendo ao longo do tempo. Então, muitas mulheres imaginam, nossa, a criança vai nascer e vai ser maravilhoso. E essa expectativa, às vezes, daquilo que ela está imaginando não acontece. E por isso que acaba parecendo que ela não gosta daquela criança. E não é isso. Ela precisa fazer um luto mesmo daquilo que ela estava imaginando, né, dessa fantasia que ela tinha em relação à maternidade. Isso é uma característica desse momento contemporâneo que a gente está vivendo. Duas características que eu queria te perguntar, Sibeli. A primeira, da pessoa procurar ajuda e ter essa ajuda disponível quando não teria em outros tempos, né? A mãe de outros tempos que passava por isso e tinha que lidar com isso praticamente sozinha, virava um processo depressivo. Também tem interferência nesse caso específico. Quando ela não entende isso e transfere isso para a criança, né? Então pode acontecer de transferir para a criança. E esse momento contemporâneo traz traz o desafio de terem mais crianças precisando dessa atenção,
mas também traz mais atendimento para essas mães que passam por esse momento? Então, na verdade, a relação da gravidez, do nascimento, e a relação que as famílias têm com as crianças muda de época para época. Hoje, acho que é interessante que nós temos muitos movimentos em que essa mãe pode procurar uma ajuda. Eu vi na pandemia as escolas também fazendo isso. Por conta da dificuldade ali dos pais lidarem com as crianças, com as aulas online, as crianças em casa, muitas escolas fazendo palestras, escolas fazendo grupos onde as mães pudessem falar sobre isso, o que está acontecendo, sobre as suas angústias. Acho que a gente está vivendo um momento onde nós conseguimos encontrar lugares, às vezes até para famílias que não teriam condições de pagar por esses atendimentos, mas nós conseguimos encontrar lugares onde essas famílias são acolhidas, são ouvidas. Então, acho que isso é uma marca importante, e é um trabalho também feito pela Doutor, que é de fazer essa transmissão do quanto que falar sobre o que está acontecendo, sobre a maternidade, sobre como cuidar das crianças, e que os pais possam falar das suas angústias, ela transmitia muito isso. Por exemplo, a Doutor, ela tinha um programa de rádio, onde as famílias podiam mandar cartas, fazendo perguntas sobre os filhos, sobre a maternidade, e ela respondia. E muitos livros dela são justamente publicados hoje a partir dessas entrevistas de rádio, a partir dessas respostas que ela dava. Então, ela fazia um esforço muito grande para fazer essa transmissão desse cuidado com as crianças e da importância de se falar com a criança, de se comunicar, de colocar em palavras aquilo que está acontecendo e que a mãe também possa fazer isso. Então, ela tinha um esforço muito grande de transmitir isso. Eu acho que esse esforço acaba trazendo essa maior abertura hoje e outros espaços, vários espaços, para que as mães possam procurar essa ajuda. Então, a Doutor, ela falava para pais, para professores, ela ia em instituições, fazia palestras. Então, ela tinha um esforço muito grande de falar desse cuidado com a infância, e ela traz algo que é pioneiro, que é dizer que a criança também deve ser ouvida. Não é porque é uma criança que ela não tem o que dizer. Não, ela tem o que dizer. Ela tem uma verdade, e uma verdade que precisa ser dita, e que precisa ser dita pela família. Então, a Doutor faz um esforço muito grande de poder colocar em pauta essas questões na época, e acho que esse esforço chega até os dias de hoje, como a gente pode ver que tem clínica de psicanálise, por exemplo, com bebês, né? Não só com crianças, mas com bebês também. Então, de poder ouvir essa relação e que os pais tenham acesso a grupos em que isso possa ser feito. Isso é transformador, é muito importante. Você poder falar desse relacionamento, disso que você está vivendo, dessa fase da vida do seu filho na escola, que os pais possam conversar. Então, acho que a Doutor, ela fez um esforço muito grande para transmitir isso. Cibê, a gente vive também uma situação contemporânea, que é a criação e a formação do filho para competir. Uhum. E às vezes o dia da criança, eu lembro de alguns relatos assim, em algumas entrevistas também, que chega no consultório que você cria tanta tarefa para o filho que a rotina dele fica mais pesada que a rotina do adulto. Uhum. Né?
Quais os tipos de risco que a gente pode pensar se você tem uma formação, você possibilita uma formação muito exigente sem deixar esse espaço do lúdico para a criança e deixa ela, e monta ela nesse sentido, né, para competir, para ver se ela vai ganhar alguma coisa com isso. Então, você coloca a criança no balé, mas ela não é para brincar com o balé, para sentir a dança, não. Você coloca para ver se ela vai conseguir alguma coisa com o balé. Uhum. Você põe na natação, a pessoa não vai chegar na natação e pular na água e brincar com a água, não. Lá tem um treinador, tem uma pessoa que vai, olha, você vai ter que nadar assim, o movimento do braço é esse, você tem que nadar desse jeito, você segura aqui desse jeito e tal. Ela não tem interação com a água, com a brincadeira e tal. E com o futebol e tantas outras. Futebol, você coloca a criança no futebol, chega lá, tem um técnico para ensinar para ela como é que ela vai chutar, qual lado do pé que ela vai chutar, que horas que ela tem que correr, que horas que ela tem que parar. Então. Ela não brinca mais como... Chega na escola, chega no campo de futebol e brinca de jogar bola, bem ou mal. Então. Esses malefícios, né, que os pais acham que é um benefício, pode trazer uma frustração no futuro para essas crianças? Então, eu vi uma charge, uma história em quadrinhos, assim, esses dias, em que mostrava justamente isso. Era um pai falando com a criança, e esse pai falava, olha, tal hora você vai ter aula de balé, tal horas você vai ter aula de tal coisa, e ele ia dizendo isso para ela, e aí ela pergunta, e que horas que eu vou poder ser criança? Então, ela colocava isso. Era uma história em quadrinhos que eu vi esses dias. Na verdade, assim, quais malefícios isso pode trazer? Pode ser que tenha criança que lide bem com isso, que até goste dessas atividades. Tem famílias que vão achar isso importante, mas também não vão levar isso de uma forma muito pesada e a criança acaba se adaptando. Eu acredito muito na capacidade que a criança tem de expressar esse incômodo ou algo que não vai bem ali na família. Se isso não é recebido bem por essa criança, ela vai dar um jeito de mostrar isso ali na família. Eu acho que o mais importante é que a família esteja atenta a se essas atividades estão trazendo um sofrimento ou não para essa criança, né? Porque às vezes ela pode fazer várias atividades e se interessar por essas atividades, mas ela pode fazer várias atividades e não se interessar por elas. Então, é muito mais uma questão de ir percebendo como que essa criança está lidando com isso, e os pais estarem atentos com isso. Será que ele está fazendo essa atividade porque ele gosta ou não? Como que ele está lidando com essas atividades que ele está fazendo? Porque hoje a gente não tem, dependendo do lugar, dependendo onde se mora, dependendo até da faixa social, não tem tanto mais a questão de brincar na rua. Às vezes as famílias ficam com muito medo por conta da violência. Então, a escola, ela acaba sendo um lugar seguro que a criança tem para se ficar ali com outras crianças, para ter uma relação com as outras crianças. Então, se essas atividades, às vezes as atividades são feitas na própria escola, a criança fica num período integral e essas atividades vão sendo realizadas na própria escola. Então, se isso está trazendo um sofrimento para a criança ou não, é preciso observar essa criança. Pode ser que não traga um sofrimento, pode ser que traga. As escolas hoje, tem escolas com projetos muito interessantes de atividades. Então, as crianças estudam num período, em outro período ela vai fazendo atividades. Mas essas atividades, como elas são compartilhadas ali pelas crianças, elas têm um momento ali de interação, isso não é vivido necessariamente como algo competitivo e que traz um sofrimento. Então, é importante observar cada criança e cada situação.
e de poder acompanhar essa criança para perceber como é que ela está lidando com tudo isso. Se é um desejo dela ou não fazer essas atividades. Acho que isso é importante. Acompanhar e observar se isso está sendo muito intenso para essa criança ou não. Porque as crianças são diferentes. Algumas vão lidar bem com isso, outras não. Mas é interessante pensar que os pais precisam trabalhar e eles precisam deixar essa criança em algum lugar, para eles trabalharem. Isso não necessariamente é algo ruim. Como eu disse lá no começo, depende como que vai ser essa relação com os pais, como que os pais estão satisfeitos com a sua vida ali de adulto ou não. Como que os pais lidam ou não com o trabalho que eles têm. E aí essa criança, ela pode estar sofrendo com isso ou não. Então, é importante sempre observar, ouvir mesmo essa criança. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalo, vou fazer mais um intervalinho aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está conversando com a doutora Cibele, a gente está falando de psicanálise em crianças. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral com esse papo super interessante, muito gostoso, muito gratificante. Passa rápido, né, quando a conversa é boa, né? Não saia daí, é um minutinho só. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. Por isso, precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral, a gente está indo para a parte final do programa. Cibele, eu tenho mais duas perguntas para você antes da gente encerrar o programa. O desafio, uma das perguntas é o desafio que nós, os pais, né, nós, sociedade, os pais, eu não sou pai, mas estou sempre atento a essas coisas, o desafio social que a gente tem, e você cita um pouco disso no bloco anterior, quando você fala dos espaços de brincar, dos espaços públicos de brincar. Uhum. E, obviamente, que eu tenho que trazer outros elementos, né, do capital simbólico, né, quando se fala na formação da criança, aquilo que ela tem agregado como capital simbólico, né, que Bourdieu fala, que é um espaço de conforto para ficar, um espaço de brincar, né? O carinho, a disponibilidade dos pais para introduzir na literatura, na arte, na música e tal, por aí vai.
Nesse campo do capital simbólico e trazendo para o campo social que a gente vive um pouco, qual a importância dos espaços públicos atenderem essa necessidade das crianças, né, com parques, né, já que a gente vive, de fato, uma privatização do espaço público? Olha, você me fazendo essa pergunta, eu tô lembrando da cidade, né, onde eu nasci e vivi a maior parte da minha vida, que é Santa Bárbara, que é aqui no interior de São Paulo, que até um determinado momento não se tinha tantas praças, tantos espaços públicos, não, pensando em espaços de lazer, né? E até num determinado momento, começaram, né, o prefeito que entrou, né, ele começou a transformar alguns espaços que antes eram espaços que estavam abandonados, cheios de mato, e ele começou a fazer as praças. Algumas pessoas até criticam isso, olha, mas tem outras coisas que a gente precisa pensar. Só que eu vi essa transformação na minha cidade, do quanto que, a partir do momento em que ele começou, que essa administração pública, nessa determinada época, começou a fazer esses espaços, começaram a surgir praças, parquinhos infantis, lugares para as pessoas jogarem futebol, vôlei, o quanto que as pessoas começaram a utilizar esses espaços. Então, isso não tinha, eu vi isso acontecendo na minha cidade, algo que não tinha antes, não tinha tantos espaços. A partir do momento em que eles foram sendo feitos, né, as pessoas começaram a ir para esses lugares, e com a família, com as crianças, os pais jogando bola, as crianças ali brincando junto. Então, eu vi essa transformação, por exemplo, na minha cidade. Uma outra transformação que eu pude perceber também, justamente na pandemia, quanto que as pessoas começaram a sair na rua para andar de bicicleta, para caminhar. Eu nunca vi tanta gente com as crianças andando de bicicleta, como eu estou vendo agora. Então, esses espaços públicos, eles são extremamente importantes, primeiro, para que os pais tenham um lugar onde eles possam conversar, os pais poderem se encontrar, poderem falar dos seus filhos e de outras coisas também, e que as crianças tenham contato com outras crianças. Agora, na pandemia, que os pais possam sair dar uma volta de bicicleta, sair caminhar com o cachorro, andar na rua. Isso parece ser algo muito simples, mas justamente esse capital simbólico não necessariamente é algo, olha, vou pegar livros aqui, ficar lendo para o meu filho, fazer ele escutar música clássica. Não, é justamente estar junto com essa criança, fazendo o que você gosta. Às vezes os pais ficam pensando muito, o que eu tenho que fazer com o meu filho para que ele goste de ler? Você lê? Você gosta de ler? Então, aí o pai às vezes, não gosto. Olha, então, faça o que você gosta. O que você gosta? Você gosta de música? Você gosta de rock? Não é tanto ficar pensando no que eu quero que o meu filho goste, o que eu quero formar com o meu filho, mas o que eu gosto? O exemplo, a criança, ela observa muito bem, ela está o tempo todo atenta àquilo que os pais estão fazendo. Então, se a mãe ou se os pais gostam de ler, estão o tempo todo com o livro, provavelmente a criança vai ficar curiosa com isso. Então, essa questão dos espaços públicos, então isso também é importante, não necessariamente ser um lazer caro, onde os pais levam num determinado lugar, num cinema, não, é fazer com que a criança tenha uma vivência ali com o que é possível naquele ambiente, e que esses ambientes sejam utilizados. Por isso que é importante que existam esses espaços públicos, que eles sejam revitalizados, para que as pessoas tenham lugares abertos, onde elas possam frequentar com essas crianças, onde as famílias possam ir,
e ter essa vivência, essas interações, até com formas diferentes, né? Ali, nesses espaços públicos, a gente vai ter essa diversidade. Importante ter essa diversidade também. Várias classes sociais, todas juntas. Acho que isso é muito importante, senão a gente entra naquilo que o Christian Dunker fala bastante, que é essa questão dessa vida em condomínio. Todo mundo convivendo sempre com o mesmo e sempre com o igual. Então, acredito que o espaço público traz essa diversidade, poder conviver com o diferente, e que isso seja possível. Então, eu vi isso acontecendo na minha cidade, e foi maravilhoso, né? A administração pública ali, revitalizando esses espaços, e a gente podendo frequentar. Cibele, para a gente encerrar, esse momento é um momento desafiador para todos nós? Olha, acredito que é um momento muito desafiador. As crianças lidam muito melhor do que os adultos com as coisas que estão acontecendo. Então, eu sempre digo assim, porque os pais chegam às vezes na clínica dizendo: estou muito preocupada com meu filho, porque ele não está indo para a escola, ou porque tem a aula online. Bom, e como você está lidando com isso? É muito mais uma ansiedade dos pais, e de quem não é pai também, mas enfim, a gente está aqui falando de criança, mas é muito mais uma ansiedade, um medo dos adultos e uma mudança aí da vida que se transformou, do que propriamente das crianças. As crianças, elas vão lidando muito bem com essas mudanças, muito melhor do que o adulto. Então, o desafio, acho que é muito mais para os pais e para os adultos do que para as crianças. Muito bem, gente. Chegamos ao final do programa Cultura Geral. Cibele, muito obrigado pela sua participação. Foi fundamental, assim, conversar com você nesse sentido, trazendo para nós todos uma luzinha no fim do túnel ali, para a gente conduzir um pouquinho melhor nossas vidas. Muito obrigado, viu? Muito obrigada pelo convite, Ederson. Foi um prazer participar. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, ficamos por aqui, voltamos amanhã com mais um programa super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio UniBH. Vestibular 2021. Estude no melhor centro universitário privado de BH. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. De segunda a sexta, aqui na TV Banqueta, Jornal do Boris. Diariamente, um dos mais renomados jornalistas do país, passando a limpo as manchetes dos principais jornais. O João Dória foi para Miami e voltou no mesmo dia. As imagens que a televisão trouxe são terríveis, são assustadoras. Análise séria e objetiva. Doa a quem doer. Para médicos e para o pessoal de combate à Covid, máscaras que não são as corretas. Isso é uma vergonha. Jornal do Boris. A grife da notícia. Eu espero às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Até lá. Aqui, na TV Banqueta. A terra só tem um pouquinho de água. A gente deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. Apoio TV Banqueta.